querido, minha querida aluna que está aí se preparando estudando direito constitucional, vamos tratar aqui a respeito de um remédio constitucional importantíssimo na sua prova. Então a gente está trabalhando aqui os tópicos a respeito dos remédios constitucionais, que são garantias constitucionais aqui de natureza judicial, e vamos falar hoje a respeito do chamado mandado de segurança. Olha comigo primeiro de tudo, ali no seu materialzinho, o artigo da Constituição que trata a respeito desse remédio. Olha o que diz lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A partir desse dispositivo aqui, a gente pode trazer várias questões de prova aqui para você. Primeiro de tudo, o mandado de segurança é uma ação judicial de natureza civil, que tem um rito sumário especial. Então, vamos colocar aqui, ó, ação de natureza civil de rito sumário especial. Esse remédio constitucional, ele visa proteger direito líquido e certo. Tá? O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito comprovável de pronto, imediatamente. No momento do ingresso da ação, a pessoa já precisa comprovar todos os fatos que ela pretende ali requerer do seu direito. Então, por exemplo, no mandado de segurança não existe fase que nós chamamos de dilação probatória, não existe fase de instrução processual, não se ouve testemunha, não se faz perícia no mandado de segurança. Quando você entra com a ação, você já tem que comprovar todas as matérias de fato que você está alegando, porque você não vai ter uma fase, um tempo hábil para você demonstrar. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação, uma situação triste, uma situação chata, mas vamos imaginar que isso aqui aconteça com você. Imagine esse exemplo. Você, pequeno estudante aí, que concurseiro está se preparando, é aprovado em um concurso público dentro do número de vagas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa sensacional. Aí imagine que na sua prova tenham 5 vagas, no seu concurso tenham 5 vagas. 3, 4, 5. E você é aprovado em 5º colocado. Não tem problema para você? Nenhum, né? O importante é ser aprovado, ainda mais dentro do número de vagas. Aí você tá aqui só esperando você ser chamado. Aí você tá lá esperando e tal, aí você não sabe, que sempre tem um sexto, né? Inclusive, é sempre importante você gravar o nome desse sexto, sabe? Porque ele te odeia, certamente, né? Fazer uma macumba pra você, né? Claro que não, tô brincando, imagine. Aí imagine que você tá lá esperando ser chamado, de repente você não sabe quem foi nomeado no seu lugar? O 6º colocado. E daí? Faz o quê? Chora em Guarani, se joga no chão, chama a mãe, faz o quê? Depois de chorar em Guarani, chamar a mãe, fazer tudo isso, você vai tentar fazer o quê? Um mandado de segurança. O que você vai comprovar para o juiz imediatamente? Você vai dizer assim, ó juiz, passei no concurso, tá aqui a minha aprovação, passei em 5º colocado, deveria ter sido chamado e não fui. Fui preterido na vaga. Nesse caso, eu tenho direito líquido e certo. A matéria de fato envolvendo o que você busca alcançar aqui já está comprovada imediatamente. Isso é direito líquido e certo. Então, o juiz não vai chamar sua mãe lá para falar se você sofreu, se você chorou, né? Ai, meu filho chorou tanto, sofreu tanto, nossa, foi tão angustiante. Ninguém vai discutir isso, porque aqui a matéria de fato, isso é bem importante, não é a matéria de direito, ela não pode estar controvertida. Tem que estar claro o seu direito imediatamente. Cuidado! O que tem que estar claro e não pode haver controvérsia é em relação à matéria de fato. Porque pode existir controvérsia em relação à matéria de direito, se é de direito da pessoa ou não, isso é possível. Então, controvérsia em relação à matéria de direito, mesmo assim é possível mandar de segurança. Mas para a matéria de fato, não pode ter controvérsia. Ela tem que ser comprovada de plano, ok? Então, direito líquido e certo, aquele comprovado imediatamente. Caráter residual. A gente viu lá, você leu comigo, que é cabível mandado de segurança não é para proteger todo e qualquer direito líquido e certo. É para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data. O
que significa isso? Que se eu tiver violação ao direito líquido certo, mas que o remédio for o habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Ou que o remédio for o habeas data, também não cabe mandado de segurança. Então, por isso, o caráter residual, subsidiário do mandado de segurança. Então, cuidado com questão de prova. Mandado de segurança é cabível para proteger todo e qualquer direito líquido e certo. Errado, porque não é todo e qualquer direito líquido e certo. É aquele direito líquido e certo que não for amparado por um habeas corpus ou por um habeas data. Ainda, essa violação desse direito líquido e certo tem que ter sido provocado por ilegalidade ou abuso de poder. Então, não é qualquer ato que gera o ingresso de um mandado de segurança. Tem que ser um ato que viole direito líquido e certo. E essa violação tem que ter ocorrido por um ato ilegal ou com abuso de poder. Isso significa que necessariamente aqui a gente tem que ter um ato de uma autoridade. Porque a Constituição Federal vai dizer que essa ilegalidade deve ter sido cometida por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica nas atribuições do poder público. O que significa isso? Significa que eu posso ter tanto uma entidade pública quanto privada, desde que no exercício de atribuições do poder público. Então, necessariamente, eu tenho que falar em um ato de uma autoridade pública, ainda que por delegação. Então, por exemplo, se sua mãe cortou sua mesada, você vai dizer assim, ai, minha mãe cortou minha mesada e tal, violou um direito líquido e certo, vou fazer mandado de segurança? Claro que não. Por quê? Porque não é um ato de uma autoridade pública ou no exercício de atribuições do poder público. Então, recapitulando aqui, mandado de segurança. Mandado de segurança, remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo. Aquele em que a matéria de fato, o que você está alegando que aconteceu, você consegue comprovar já de início, porque não tem fase de provas, não vai ter fase de dilação probatória. Ainda, esse mandado de segurança só é cabível para proteger direito líquido e certo quando não for o caso de habeas corpus ou habeas data. E ainda tem que ter o quê? Ilegalidade ou abuso de poder por uma autoridade pública ou privada, mas desde que no exercício de atribuições do poder público. Muito importante essas características aqui do mandado de segurança. Além disso, eu posso ter mandado de segurança de caráter preventivo ou repressivo. Então, repressivo, logicamente, quando eu já tiver ali a violação de um direito líquido e certo. Preventivo, quando eu estiver na iminência ou na possibilidade de violação de um direito líquido e certo. Então, diante da possibilidade, claro, plausível, né? Não é remota, tem que ter efetivamente uma plausibilidade da possibilidade de restrição de direito líquido e certo meu, eu posso manejar aqui um mandado de segurança de natureza preventiva. Então, repressivo após a violação, preventivo anteriormente, antes, né, da violação ao direito, mas desde que exista a possibilidade concreta de violação. O mandado de segurança, ele tem um prazo para ser exercido. Esse prazo é decadencial, de 120 dias, contados a partir do conhecimento da violação do ato aqui. Logicamente que esse prazo só se aplica para o mandado de segurança repressivo, né? Que aqui eu estou falando em prazo a partir do momento em que houve efetivamente a violação de um direito líquido e certo. Então, não existe prazo, né, para o mandado de segurança preventivo, só existe prazo para o mandado de segurança repressivo. 120 dias contados, então, do conhecimento formal da violação de direito líquido e certo. Então, por exemplo, naquele caso que a gente falou da nomeação, né, da preterição de vaga lá, que a pessoa foi preterida no número de vagas. Esse prazo é contado do quê? Da publicação no Diário Oficial da pessoa lá, do sexto colocado, que foi chamado no seu lugar. Então, a partir daquela data da publicação no Diário Oficial é que começa a correr o prazo de 120 dias. Lembrando que não é prazo prescricional, é prazo decadencial. Prazo decadencial é aquele que não se suspende e não se interrompe, conta corrido, tá? Então, 120 dias é prazo decadencial e não prescricional. Além disso, uma coisa importante, imagine que o autor da ação, o impetrante, ele resolva desistir da ação. Ele pode? Pode.
Precisa da anuência, da concordância do impetrado, daquela autoridade que ele fez ação contra aquela pessoa? Precisa de autorização dessa pessoa? Não precisa de autorização. Então, a pessoa que impetra o mandado de segurança, ela pode desistir da ação no curso da ação, mesmo que já tenha decisão de mérito, mesmo que já tenha uma sentença, ela pode desistir, sem a anuência da parte contrária, ok? É claro que ela tem que desistir antes do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, não tem do que desistir, porque o processo já acabou. Então, ele pode desistir sem a anuência da parte contrária, sem a anuência do impetrado, ainda que exista decisão de mérito, ainda que exista sentença. O que não pode é essa decisão já ter transitado em julgado, ok? De mandado de segurança, que é esse mandado de segurança individual, que é para proteger direito líquido e certo do impetrante ali individualmente, nós temos o chamado mandado de segurança coletivo. Então, eu tenho o mandado de segurança individual, que é esse que nós vimos, e nós temos ainda o chamado mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele visa proteger direitos de natureza coletiva ou individuais homogêneos. Então, não é um endereço individual só da pessoa, né? De uma única pessoa. Eu tenho direitos de interesse coletivo ou individuais homogêneos, pode ser objeto do mandado de segurança coletivo. O mais importante e o que mais cai em prova, que você não pode errar de jeito nenhum, é a legitimidade ativa do mandado de segurança, ou seja, coletivo. Quem pode impetrar um mandado de segurança coletivo? E a Constituição Federal, falando a respeito do mandado de segurança coletivo, ela nos diz, então, quem pode ser autor aqui do mandado de segurança coletivo. Olha quem que pode ir lá. Primeiro, ela vai falar em partido político. Então, a primeira pessoa que pode impetrar um mandado de segurança coletivo é o partido político. Só que não é qualquer partido político. Tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Quem que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é o Poder Legislativo Federal. O Congresso Nacional ele é formado por duas casas, não é isso? Ele é formado lá pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Para dizer que tem representação no Congresso Nacional, é preciso que esse partido tenha elegido um representante na Câmara ou, esse ou é importante, ou um no Senado. Então, imagine que o partido X tem um deputado federal, elegeu um deputado federal. Esse partido pode impetrar mandado de segurança coletivo? Pode sim. Por quê? Porque ele tem representação no Congresso Nacional. Então, cuidado, não precisa ter um na Câmara e um no Senado. Precisa ter um na Câmara ou um representante no Senado. E é daí que se entende que tem representação no Congresso Nacional. Uma outra coisa importante na sua prova. Vamos imaginar, imagine essa seguinte situação aqui, ó. Vou fazer aqui uma linha do tempo. Imagine essa situação aqui. Que nesse momento, o partido político tem representação no Congresso Nacional. Ele elegeu um deputado federal. E daí, como ele elegeu esse deputado federal, ele tem representação, ele faz o mandado de segurança coletivo. Só que, no curso da ação, durante o trâmite da ação, esse candidato que ele tinha elegido, né, que garantiu a ele a legitimidade, a representação no Congresso Nacional, não foi reeleito nas eleições que aconteceram e o partido agora não tem mais representação no Congresso Nacional. Então, o que acontece? No momento que ele fez o mandado de segurança coletivo, ele tinha um representante eleito na Câmara ou no Senado. Só que daí, no curso do processo, esse cara não é mais, não foi reeleito. Ele não é mais deputado ou senador, dependendo do caso. Ele não foi reeleito ou perdeu o mandato, sei lá o quê. O que aconteceu? O partido político perdeu a sua representação no Congresso Nacional. Vai acontecer alguma coisa com o processo? O processo vai ser extinto porque o partido perdeu essa sua representação no Congresso Nacional? A resposta é não. E isso vem em prova. Olha como é que veio numa prova assim. Veio assim dizendo: a perda superveniente. O que é superveniente? Que vem depois. A perda superveniente da legitimidade do partido político implica na extinção do mandado de segurança coletivo. Errado.
não implica. Então, se no momento em que fez o mandado de segurança coletivo, o partido tinha um representante, ainda que no curso do processo ele perca essa representação, o processo terá seguimento normalmente. Isso significa que o que importa em termos de legitimidade é que a legitimidade seja demonstrada no momento da impetração do mandado de segurança coletivo, ok? Então, o primeiro passo aqui, partido político tem que ter representação no Congresso Nacional, significa ter um representante na Câmara ou no Senado. Se no curso do processo perder essa representação, o processo continuará normalmente sem qualquer prejuízo. O partido pode fazer esse mandado de segurança coletivo para proteger que direito? O direito referente aos seus filiados ou que tenha finalidade partidária. Então, para defender os interesses dos seus filiados ou ainda em virtude de questões de finalidade partidária. Quem mais pode fazer mandado de segurança coletivo? Olha aqui, ó. Organização sindical, sindicato, entidades de classe ou ainda as associações. Só que cuidado, para as associações, elas precisam estar constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse prazo de um ano, que a gente já vai ler ali na Constituição Federal, só se aplica às associações. Então, por exemplo, o sindicato precisa estar constituído em funcionamento há um ano para fazer mandado de segurança coletivo? Sindicato não. E as entidades de classe? Também não. E o partido? Também não. Quem precisa? Apenas as associações, tá? Quer ver? Olha comigo lá o artigo da Constituição Federal que vai falar a respeito do mandado de segurança coletivo. Olha o que diz lá. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A. Partido político com representação no Congresso Nacional, a gente já viu como. B. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Aqui é importante uma coisa. Quando você lê o texto, não sei você, mas quando você lê o texto, a impressão que dá é que esse prazo de um ano seria para todo mundo. Mas, na verdade, esse prazo de um ano é apenas para as associações, de acordo com a interpretação do STF. Por isso eu chamo sua atenção, porque muitas vezes na sua prova pode vir o texto literal. Aí você lê o texto da Constituição, na hora da prova, em formato de questão, e você fala assim, tá errado, que o prazo de um ano é apenas para as associações. Mas se vier o texto literal, tá certa a questão, né? Então, muito cuidado com isso. O texto literal tem que conhecer, mas lembrar que esse prazo de um ano, que aparentemente pelo texto seria aplicado a todos, é aplicado apenas para as associações. Voltamos aqui ainda um pouquinho. Uma coisa que é super importante para a sua prova. Essa galera aqui, quando ela atua no mandado de segurança coletivo, ela atua naquilo que nós chamamos de substituição processual. Substituição processual, também chamado de legitimação extraordinária. Esse juridiquês é importante, tem coisa que a gente não precisa saber, mas esse a gente precisa saber. Substituição processual ou legitimação extraordinária. O que é isso? É quando eu tenho uma pessoa defendendo interesses de outras pessoas em nome próprio. Então, por exemplo, no mandado de segurança coletivo, quem vai ser o autor da ação? Partido político. Mas ele pode, muitas vezes, estar defendendo interesses não exclusivamente do partido, mas sim dos seus filiados. Ou mesmo as entidades de classe podem defender os seus filiados, mas não necessariamente a sua entidade em si. Então, a substituição processual ou legitimação extraordinária significa quando eu tenho um ente defendendo direito alheio em nome próprio. O que isso significa? O que isso importa? Isso importa que, no mandado de segurança coletivo, essa galera aqui não precisa de autorização especial dos seus filiados para fazer mandado de segurança coletivo. Então, falou a palavra mandado de segurança coletivo, essa galera toda aqui, ó, não precisa de autorização, nem mesmo as associações.
Quando a gente falou lá em associações em direitos fundamentais, eu disse o seguinte para vocês, isso é super importante. As associações para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, precisam de autorização. É isso que está escrito na Constituição. Só que cuidado, as associações precisam de autorização para representar seus filiados. Falou mandado de segurança coletivo, as associações não precisam de autorização. Então você vai gravar assim. Falou mandado de segurança coletivo, todos os legitimados. Eles não precisam de autorização, porque a substituição processual é uma outra pegada. Eles não precisam de autorização. As associações, só para as associações eu estou falando, as associações, na hora de representar seus filiados, judicial, extrajudicialmente, e tem que aparecer a palavrinha lá, representar, aí eles precisam de autorização. Mandado de segurança coletivo? Não precisa. Representação? As associações precisam de autorização. Ok? Vamos falar agora de mandado de injunção. O mandado de injunção é remédio, todo mundo fica assim, eu nunca entendo mandado de injunção. Mas ele é fácil, ele é simples, a gente não vai mais errar. Questão faz de prova a respeito desse remédio, que eu tenho certeza que pode aparecer na sua prova. O mandado de injunção, ele é um remédio constitucional que serve na ausência de uma norma regulamentadora. Peraí, vê comigo lá o texto da Constituição que fala a respeito desse remédio constitucional. Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Olha só o que ele está me dizendo. A Constituição Federal, ela protege, ela assegura direitos e ela protege caso esses direitos não sejam garantidos. Contudo, a Constituição Federal, ela estabelece algumas normas que, por si só, elas não conseguem produzir efeitos. Essas normas que não conseguem produzir efeitos diretamente do texto da Constituição, que precisam de regulamentação para produzir os seus efeitos, são as chamadas normas de eficácia limitada. Então, se deve lembrar que a gente tratou das normas de eficácia limitada, que a Constituição assegura um direito, mas o exercício desse direito depende de uma regulamentação. Sem essa regulamentação, a pessoa não consegue exercer esse direito. E é aí que entra o mandado de injunção. Caso o legislador ordinário, quem tem que fazer essa norma regulamentadora, essa lei que vai regulamentar o exercício dessa norma constitucional, não seja criado num prazo razoável, como a gente vai ver, a pessoa que se sente violada nesse direito, que ela não consegue exercer, poderá impetrar o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção, ele serve quando tiver a palavrinha omissão, quando o legislador não faz o que ele deveria fazer num prazo razoável. Logicamente, que para impedir o exercício de um direito constitucional, necessariamente a norma aqui que não foi regulamentada tem que ser uma norma de eficácia limitada. Por isso, não é cabível mandado de injunção, por exemplo, em face da não regulamentação de uma norma de eficácia contida. Que você deve lembrar que a norma de eficácia contida é aquela que a pessoa consegue exercer os direitos da própria Constituição. O que a norma de eficácia contida permite apenas é que o legislador ordinário regulamente o exercício daquele direito, mas ela não depende dessa regulamentação para que o direito seja exercido. Então, o que a lei pode fazer é vir e conter o alcance da eficácia da norma de eficácia contida. Então, por isso, não existe prejuízo nenhum para nós, indivíduos, caso uma norma de eficácia contida não seja regulamentada. Agora, se eu tenho uma norma de eficácia limitada, aí a história muda. Porque daí, sem essa norma, sem essa regulamentação, você não consegue exercer o direito constitucional. Então, olha só, mandado de injunção, tem que ter essa palavrinha aqui, ó, ausência, omissão do legislativo em regular uma norma constitucional de eficácia limitada. Essa omissão é uma omissão inconstitucional. E aqui a gente pode falar ainda em violação negativa do texto da Constituição. Por quê? Porque a Constituição, quando ela fez os direitos lá, ela assegurou uma norma de eficácia limitada, ela disse para o legislador, regulamente esse direito. Mas ela deixou para ele a conveniência, a oportunidade de escolher o melhor momento de se regulamentar. Mas aquele direito não é para ficar lá só na Constituição para bonito. Aquele direito ele deve ser regulamentado. Caso isso não ocorra, eu tenho uma violação negativa da Constituição. Uma violação, não pela violação efetiva do texto, mas pela omissão, pela ausência de regulamentação. Então, mandado de injunção
remédio constitucional quando eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada que depende de regulamentação e que ainda não foi regulamentada em um prazo razoável. É para isso que serve esse remédio. A Constituição Federal, no seu texto, como a gente leu ali, ela fala a respeito do tal do mandado de injunção de natureza individual. Porque ela não fala de mandado de injunção coletivo, como ela fala do mandado de segurança coletivo. Você viu que lá a gente leu, inclusive, o artigo que falava do mandado de segurança coletivo. Ela não fala no texto constitucional em mandado de injunção coletivo. Contudo, a jurisprudência pacífica do STF sempre entendeu pela possibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo. Então, apesar do texto constitucional não falar a respeito de mandado de injunção coletivo, a jurisprudência do STF já aceitava mandado de injunção coletivo. Só que daí nós tivemos a criação da Lei 13.300 de 2016, que veio regulamentar o texto constitucional no que diz respeito ao mandado de injunção e instituiu efetivamente o mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. É até uma certa ironia, né? Que o mandado de injunção, que é remédio para quando tem uma ausência de norma regulamentadora, não tenha sido regulamentado desde 88 e tenha sido feito apenas em 2016, né? Então, uma ironia aqui em relação ao mandado de injunção. Então, olha só, a Constituição vai falar em mandado de injunção, mas apenas o individual. Mas a jurisprudência já acolhia o mandado de injunção coletivo. E é por isso que a Lei 13.300 vem regulamentando tanto o mandado de injunção individual quanto o mandado de injunção coletivo. Vamos começar falando a respeito do mandado de injunção individual. Quem pode ser o autor, quem pode impetrar o mandado de injunção individual? Ora, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica que entenda que algum direito seu não foi regulamentado, né, que existe uma omissão inconstitucional aqui do legislativo que restringe o exercício de direitos e liberdades constitucionais suas. Então, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Aqui, cuidado. Pessoa jurídica de direito público, de acordo com a jurisprudência, não tem legitimidade para mandado de injunção individual. Então, quem que pode impetrar? Pessoa física ou pessoa jurídica que se sinta lesada, né? Ou quem não pode? Pessoa jurídica de direito público não terá essa legitimidade. Qual é o objeto da ação? A gente já falou. Essa mora, né? Esse atraso legislativo inconstitucional. Mas, professora, como que eu posso saber se o legislativo está atrasado, né, em legislar a respeito de uma determinada matéria? Razoabilidade e proporcionalidade. Quando que a Constituição foi feita? 88. Eu tenho normas constitucionais lá em 88 que ainda não foi regulamentada. Exemplo disso, direito de greve no serviço público. O direito de greve no serviço público é assegurado pela Constituição Federal. Só que até hoje esse direito não foi regulamentado. Logicamente, ele já foi objeto de mandado de injunção. E é por isso, porque existiu um mandado de injunção, é que os servidores públicos podem fazer greve. Porque eu tenho uma norma constitucional. Essa norma constitucional assegura um direito, só que ela depende de regulamentação. Para que exista o direito assegurado, depende da lei. Não existiu a lei, não foi criada a lei. Você acha que nós temos que esperar quanto tempo? A Constituição Federal é de 88, quer dizer, já está mais do que na hora desse direito ter sido regulamentado. Então, efetivamente, existe uma mora legislativa. Agora, cuidado. Muitas vezes a Constituição Federal, no ato das disposições finais e transitórias, ela estabelece prazo para algumas leis serem criadas. Aí, logicamente, que só vai existir mora, atraso legislativo, se esse prazo estabelecido pela Constituição já não existir mais, já tiver sido expirado. Se o legislativo ainda estiver no seu prazo, aí não existe mora. Tá? Então, o objeto do mandado de injunção é o quê? Essa mora, esse atraso do legislativo em produzir a norma regulamentadora. Logicamente que eu apuro se está demorado ou não para fazer uma lei de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, existem algumas normas que a própria Constituição estabeleceu o prazo. Daí vale o prazo definido pela própria Constituição Federal. Para que não serve o mandado de injunção? Isso aqui não cai em prova, isso aqui desaba. Não serve o mandado de injunção para analisar a inconstitucionalidade da lei. Então, a lei é ruim.
Ah, essa lei é ruim, esse meu direito que eu não consigo exercer direito, mas não é porque não existe a lei, é porque a lei é ruim. Pode mandar de junção? Não pode mandar de junção. Mandar de junção não serve para analisar a inconstitucionalidade de uma lei. E também não serve para preencher uma lacuna legislativa antes da edição da lei. Então imagine assim, ó, aqui eu tenho um período em que não existiu a lei, aí a lei foi criada. E a lei está produzindo seus efeitos. Posso fazer mandado de injunção aqui para regulamentar esse período em que não havia lei? Não posso. Depois que existiu a lei, não cabe mais mandado de injunção. Então, mandado de injunção só é cabível quando? Quando não existe a norma. Foi criada a norma, já não é mais cabível mandado de injunção. Aí a gente pode esquematizar, então, 3 requisitos do mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora, ausência. A inviabilização de direitos e liberdades, aqui em relação a prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania, e ainda um decurso de prazo razoável para a elaboração da norma, ou seja, tem que ter essa mora legislativa, essa demora na produção da lei. Tá? Então, 3 requisitos básicos aqui para a existência do mandado de junção. Aí, a Lei 13.300, não a Constituição Federal, disciplinou a respeito do mandado de injunção coletivo. Por isso, eu acho que isso é um tema quentíssimo para a sua prova. Antes dessa lei, o mandado de injunção coletivo, como eu já disse, era aceito pela jurisprudência. E daí, antes da criação da lei, quem podia fazer mandado de injunção coletivo? Antes da criação da lei, podia fazer mandado de injunção coletivo os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo, que a gente já viu, partido político, sindicato, entidade de classe e associação. Então, antes da criação dessa lei, quem podia fazer mandado de junção? Os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo. Com a criação da lei, quem ficou legitimado? O artigo 12, que inclusive está aí no seu material, ele vai nos dizer quem pode impetrar mandado de injunção coletivo. E quem que pode? Pode os mesmos do mandado de segurança, inclusive ele arrola os mesmos, pode Ministério Público e também a Defensoria Pública. Só que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública só podem fazer mandado de injunção coletivo para defender direitos e liberdades constitucionais relativas ao exercício das suas prerrogativas. Então, por exemplo, a Defensoria Pública, ela pode ajuizar mandado de injunção coletivo, desde que seja na defesa de direitos individuais e coletivos dos necessitados. Tá? Então, não pode ser na defesa de direitos de qualquer indivíduo, de qualquer cidadão. Tem que ser na defesa dos necessitados ou na promoção de direitos humanos. Tá? Então, bem importante para você aqui, ó, mandado de injunção coletivo finalmente foi regulamentado. Quem pode ingressar com o mandado de injunção coletivo? Os mesmos do mandado de segurança coletivo e ainda, ó, quem entrou na história, eu tenho o Ministério Público e a Defensoria Pública. Outra coisa que é importante é que no mandado de injunção coletivo, essa galera aqui atua como substituto processual. Nesse caso, então, não vai precisar de autorização especial para impetração do mandado de injunção. Vamos ver agora os efeitos da decisão do mandado de injunção. Quanto aos efeitos da decisão do mandado de injunção, algumas coisas são bem importantes aqui. Nós temos a Constituição criada lá em 88 e nós só tivemos a regulamentação do mandado de injunção em 2016. Então, por isso, a doutrina e a jurisprudência foram criando decisões a respeito de como o mandado de injunção seria realizado, porque não existia uma lei dizendo como aconteceria, quais seriam os efeitos da decisão do mandado de injunção. Esses efeitos estão relacionados a para quem os efeitos são direcionados. Então, por exemplo, quando a Constituição foi criada, lá em 88, quando o legislador não regulamentava uma norma constitucional, várias pessoas começaram a ingressar com o mandado de injunção. Então, imagine, eu tenho lá o direito de greve no serviço público, exemplo que você já conhece. É uma norma constitucional de eficácia limitada e que não foi regulamentada até hoje. Mas imagine que a gente está lá em 88, a Constituição acabou de ser criada, eu não tenho ainda a regulamentação, aí a pessoa ingressa com o mandado de injunção. Eu pergunto para você, será que ela vai ganhar esse mandado de injunção? Já lá em 88? Não, né? Por quê? Porque não existe um prazo razoável para o legislador lá em 88 ter regulamentado esse direito. Lógico que isso não se aplica mais para os dias de hoje. Então, logo quando a Constituição foi criada,
O que o STF, o Judiciário entendia a respeito dos efeitos do mandado de junção? O STF adotava aqui a chamada teoria não concretista, inicialmente, logo pós-Constituição de 88. Então, o mandado de junção, logo no início dele, ele servia apenas para o Judiciário analisar se era o caso ou não do Legislativo estar em mora. Então, a pessoa fazia um mandado de junção e o STF, no máximo, dizia assim: pois é, você vê, esse legislativo não vale nada, viu? Tá atrasado. Então, na verdade, o mandado de junção, ele não concretizava inicialmente direitos. Ele apenas servia, a teoria não concretista, para analisar se existia ou não mora do poder legislativo. Só que, logicamente, houve uma evolução na interpretação da jurisprudência do STF que mudou de orientação. De teoria não concretista, o STF passou a adotar a teoria concretista. O que significa? O STF entendeu que não seria mais possível ficar apenas dizendo: pois é, legislativo, você está atrasadinho, né? Que ele precisava, enquanto Poder Judiciário, mais que declarar a mora. Ele precisava assegurar também o direito que não foi regulamentado. Então, por isso, o STF mudou de opinião e passou a adotar a teoria concretista. Essa teoria concretista, ela se divide em dois ramos. Eu tenho a chamada teoria concretista geral e eu tenho a chamada teoria concretista individual. Pela teoria concretista geral, os efeitos do mandado de junção seriam efeitos erga omnes ou ultra partes. O que seriam efeitos erga omnes? Efeitos erga omnes seriam efeitos para todos. Então, a decisão de um único mandado de junção produziria efeitos para todo mundo. Ou ultra partes. O que é ultra partes? Efeito para algum grupo, uma categoria de pessoas. Então, pela teoria concretista geral, os efeitos da decisão de mandado de junção seriam para todos, erga omnes ou para uma categoria ultra partes. Pela teoria concretista individual, os efeitos do mandado de junção seriam apenas inter partes, apenas entre as partes do processo. E a teoria concretista individual pode ser direta ou intermediária. Como direta? Direta quando o judiciário pega e diretamente concretiza o direito. Pela teoria intermediária, o judiciário teria que conceder um prazo para o legislativo para ele legislar. Caso ele não legislasse no prazo atribuído, só então aí o Poder Judiciário poderia concretizar o direito. Então, olha só. Teoria concretista individual. Quais são os efeitos? Interpartes. O que é interpartes? Apenas entre as partes do processo, não é para todos ou para o grupo. É apenas para a parte que está ali buscando o exercício daquele direito. Como que ela pode acontecer? Direta, o judiciário vai lá e concretiza o direito, ou ainda intermediário. O judiciário dá um prazo e se esse prazo não for cumprido, aí então o judiciário assegura o direito regulamentando diante dessa omissão legislativa. O STF tem decisões atribuindo efeitos a mandado de junção de forma geral, tem efeitos de individual, direta ou intermediária, de acordo com a teoria que ele adotava diante do caso concreto. Por que ele adotava diversas teorias? Porque, dependendo da interpretação do legislador, e como não havia orientação de lei, ele adotava aquilo que ele achava mais conveniente no momento. Contudo, agora nós temos a Lei 13.300, de 2016, que veio dizer qual é a teoria que deve ser aplicada ao mandado de injunção. Então, de acordo com a interpretação do artigo 8º e do artigo 9º da lei específica, hoje o mandado de injunção, como regra, foi adotada a teoria concretista e individual. Então, veja que não existe mais teoria não concretista. Isso ficou lá no passado distante. Então, a teoria adotada é a teoria concretista. Aquela o judiciário deve não apenas declarar a mora ou omissão, mas também concretizar direitos. Como regra, a teoria concretista vai ser a individual. Então, como regra, o mandado de junção tem efeitos apenas entre as partes. Mas a própria lei diz que poderá ser atribuído efeitos erga omnes ou ultra partes. Isso significa o quê?
que a regra adotada é a teoria concretista individual, com a possibilidade de adoção da teoria concretista geral. E ainda, o artigo 9º vai dizer que os efeitos aqui é da teoria concretista intermediária. Isso significa que hoje o mandado de junção vai acontecer como? Vai acontecer assim, a pessoa faz o mandado de junção, o judiciário, se entender que há efetivamente a omissão legislativa, dá prazo para o legislativo legislar. Se o legislativo não legisla no prazo estabelecido, é então que o judiciário vai concretizar o direito. Então, qual que é a teoria adotada hoje? Teoria concretista individual e intermediária. Só que existe a possibilidade de adoção da teoria concretista geral, ok? Vamos ver alguns exercícios rapidão a respeito do tema. Olha lá a questão. O cabimento do mandado de segurança depende da presença de direito líquido e certo, e, portanto, esse instrumento será inadequado quando a matéria de direito, objeto da ação, for controvertida. Errado. A gente viu que a matéria de direito ela pode ser controvertida. O que não pode estar controvertido é a matéria de fato. Eu falei isso várias vezes. Próximo. Entre os direitos fundamentais, incluem-se os remédios constitucionais, como, por exemplo, o mandado de junção, criado pela Constituição Federal de 88, e que tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora, que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perfeito, né? Apenas falando a respeito aqui do mandado de junção. E, por fim, de acordo com o atual entendimento do STF, a decisão proferida em mandado de junção pode levar à concretização da norma constitucional despida de plena eficácia, no tocante ao exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas relacionadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perfeita alternativa, ele está dizendo que hoje o STF adota a teoria concretista. Agora não vai existir mais dúvida, né? Que a gente viu que agora a interpretação da jurisprudência passou a ser lei, que adotou efetivamente a teoria concretista. Ok? Era o que tínhamos para a nossa aula de hoje. Até a próxima.